volta com o primeiro debate entre os pré-candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Todos os 5 candidatos cujos partidos políticos têm representação mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional foram convidados para este debate. Todos confirmaram presença, mas faltando 50 minutos para o início desse debate, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, pré-candidato à reeleição, cancelou a participação dele, alegando que se sentia indisposto. E por isso, a cadeira, que já estava sorteada, reservada para o pré-candidato Romeu Zema, permanece vazia durante todo o debate. E o nosso debate é transmitido simultaneamente pelo YouTube, no perfil TV Band Minas, e também pela rádio Band News FM BH, nos 89.5. Você também pode acompanhar o debate pelo site band.com.br. E para que a gente possa acompanhar suas postagens, saber a sua opinião, por favor, utilize a hashtag DebateNaBandMG. Você acompanha comigo agora as regras desse terceiro bloco. Agora, no terceiro bloco, são os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação que fazem as perguntas. Cabe ao jornalista escolher quem responde e também indicar um pré-candidato para comentar. Cada pré-candidato poderá responder uma vez e comentar também somente uma vez. Perguntas em 30 segundos, resposta em 1 minuto e meio, comentário e réplica terão 45 segundos cada. Então, vamos começar mais uma rodada. O primeiro jornalista a perguntar é o gerente de jornalismo da Band Triângulo, Ricardo Bagnetti. Bagnetti, por favor, qual o seu candidato para quem você vai direcionar a sua pergunta e qual candidato você escolhe para comentar, por gentileza. Boa noite a todos. O meu candidato, eu vou dirigir a pergunta ao pré-candidato Alexandre Calil. Gostaria do comentário do pré-candidato Carlos Viana. Os dois, então, podem se dirigir aos púlpitos. Vamos só aguardar enquanto os dois candidatos se acomodam. Por gentileza, então, você tem 30 segundos para formular sua pergunta também, Bagnetti. O programa de concessão rodoviária lançado pelo atual governo em dezembro de 2021 prevê aí então a cessão à iniciativa pública de 1.100 quilômetros. Apenas no Triângulo Mineiro são cerca de 700 quilômetros. Inclusive o primeiro lote vai a leilão amanhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha válido ceder à iniciativa privada, então, a administração, a gestão das rodovias mineiras, visto uma vez aí o potencial de investimento da máquina pública do Estado. Obrigada. Então, por favor, a resposta é de Alexandre Calil. Deixa eu te falar, o que acontece é o seguinte, concessão necessita de estudo, de viabilidade da concessão. A concessão é feita com tanta pressa que nós estamos há 2 meses numa eleição. Então, essa pressa é inexplicável. Só para se ter noção, o povo de Minas Gerais saber, nem a agência de regulação dessas concessões foi feita em Minas Gerais. Não tem quem fiscalize essas concessões. É por isso que essa pressa de entregar para a iniciativa privada, que é um bom negócio, desde que esteja estudo de viabilidade, mas essa pressa é inexplicável. Esse assodamento não tem explicação, entendeu? E nós não temos quem... O DR está sucateado, está acabado, está liquidado. Então, eu deixo a minha pergunta para o povo, entendeu? Se não tem agência para tomar conta, não foi feita a agência regulatória de concessão de estrada, como é que vai se colocar em concessão 11 bilhões de reais? É o caso da mineração, minha gente. Quem vai fiscalizar esse povo é eles mesmos. Vai ser a farra da concessão, teve a farra da mineração, e assim nós vamos, nesse estado ausente de quem tome conta, é farra em cima de farra. É isso que eu acho sobre as concessões apressadas do governo de Minas. Agora são 45 segundos para o comentário de Carlos Viana. Por favor. Olha, Calil, muito bom o seu comentário. E aqui pedindo voto para o PT, mas a Dilma concessionou a BR-040, Juiz de Fora, Brasília, que não foi duplicada e a gente paga pedágio até hoje, um desastre. A 262 foi também concessionada durante o governo do PT e quem vai para o Triângulo continua numa estrada perigosa pagando pedágio. 10 anos de um erro absurdo nas concessões.
Agora nós estamos tentando corrigir. Não há outra saída, gente. Nós precisamos concessionar as rodovias, mas nós precisamos de projetos, planejamento. É isso que nós temos. Nós não podemos errar. Eu aprendi nesses 3 anos como senador. Política errada, pública, 10 anos penalizando o contribuinte. Agora são 45 segundos para a réplica de Alexandre Calil. Gente, ninguém tem compromisso com erro, não. Tá certo? Ninguém tem compromisso com erro, não. Porque erro por erro, Viana, o Bolsonaro veio cá e inaugurou uma pedra fundamental, cara. Tá certo? E não colocou estrada que trouxe a imprensa e o governador de Minas. Nem uma grama de nada na estrada. Ninguém tem compromisso com erro, não. Se foi feito errado, não vamos deixar fazer mais. Então, é por isso que nós temos que ter a luz no fim do túnel, sabe? Porque todo mundo sabe o que o presidente Lula fez para Minas Gerais. E todo mundo sabe o que o presidente Bolsonaro fez para Minas Gerais. É só olhar os números. Obrigada, tempo encerrado. Agora a segunda jornalista a perguntar, que já está aqui conosco, é a editora-chefe e apresentadora do jornal Band Minas, Elisângela Colodete. Elisângela, boa noite. Para qual candidato você vai dirigir sua pergunta e também quem vai comentar? Boa noite, Adriana. Obrigada pelo convite. Eu vou chamar o candidato Carlos Viana com o comentário da candidata Lorene Figueiredo, por favor. Por favor, podem se dirigir, então. 30 segundos, por favor, Elisângela, para formular a sua pergunta. Obrigada, Adriana. Hoje, o governo do Estado não dialoga harmonicamente com a Assembleia Legislativa, inclusive no caso do regime de recuperação fiscal. O Supremo entrou no meio da história, né, e decidiu que agora os deputados estaduais não têm mais esse poder de decisão sobre a adesão ou não. Eu gostaria de perguntar, então, para o nosso candidato, né, Carlos Viana, como senador, né, qual é a sua posição sobre essa atitude do Supremo, né, interferindo aqui no nosso Estado, o que foi feito e como deve ser, caso eleito, a relação com a Assembleia de Minas. Tempo para a resposta de Carlos Viana, agora 1h30, por favor. Bem, primeiramente, se a estrada que o candidato Calil está se referindo é a 367, no Jequitinhonha, em que eu estava lá inaugurando a placa, o Exército Brasileiro está lá já para começar o asfaltamento. Então, vamos deixar isso claro. Sobre a questão da Assembleia Legislativa, eu aprendi, agora como político, que estou político, não se faz política sozinho. Nós precisamos ter convergência. Por exemplo, na questão dos servidores da saúde, o presidente Bolsonaro sancionou semana passada o piso da enfermagem, que é um projeto, inclusive, que veio dos partidos de esquerda e que eu colaborei e o governo colaborou para a gente poder ter respeito aos servidores. Com relação ao regime de recuperação fiscal, esse regime não deu certo no Rio de Janeiro, precisa passar por adaptações, especialmente na questão dos servidores públicos e da questão do mérito e das promoções. A proposta era uma nova lei para que o Estado pudesse ter um regime menos duro na questão de preservar até as possibilidades de investimento. Mas veio o Supremo, deu uma decisão que a gente respeita, mas estranha. Um Supremo Tribunal Federal, inclusive, que tem exacerbado o seu poder. Há um desequilíbrio no Brasil entre os poderes que nós precisamos recuperar. O Supremo não pode legislar, gente. Quem toma a decisão final sobre as questões do Estado é a Assembleia Legislativa. E governador tem que ter a capacidade de sentar, conversar e dialogar com todos, inclusive com a oposição, em busca de soluções e não canetada na Justiça. 45 segundos agora para o comentário de Lorene Figueiredo. Até parece que a política de recuperação fiscal não é uma proposição do governo federal e que tem pressionado os governos estaduais a aderir de qualquer jeito. Nesse caso, é uma ação entre amigos, entre o PL e o Novo, entre Bolsonaro e o Zema. Nós defendemos, em primeiro lugar, a eleição de Lula logo no primeiro turno, que é para a gente se livrar desse pesadelo e poder fazer uma negociação nos termos que seja favorável ao povo de Minas Gerais. Nós vamos promover justiça tributária junto com o governo Lula. Nós vamos renegociar e auditar os contratos para entender como é que essa dívida foi composta. Minas Gerais não pode continuar favorecendo os super ricos. A gente tem que valorizar os interesses do povo mineiro. Nós vamos taxar os bilionários e vamos montar o Fórum de Governação. Tempo encerrado, por favor. Agora são 45 segundos para o comentário de Carlos Viana. Olha, eu entendo que é preciso uma comparação entre o PT e o Novo. O PT entregou a Petrobras à corrupção, quase destruiu a empresa e hoje ela é uma das mais lucrativas no mundo, inclusive com o preço da gasolina caindo como caiu de quase R$ 8 para 5, que foi uma ação direta do presidente. O Novo em Minas,
O que fez? Recentemente, o governador foi participar lá da convenção do partido, disseram assim: Zema, São Paulo te admira. Claro que admira. Ele entregou a CEMIG para os paulistas do Novo. A empresa hoje não consegue fornecer energia elétrica para o Estado. Não há uma visão em Minas Gerais. Nós queremos as estatais enxutas. Como a Eletrobras foi privatizada no melhor modelo no mundo. Hoje a empresa com 40% do Estado é uma das mais valiosas. Obrigada. Tempo encerrado. Essa foi a réplica, então, de Carlos Viana. Podem retornar para os seus lugares. Eu convido agora o próximo jornalista que vai fazer pergunta, é o comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira, que também já está aqui comigo. Boa noite, Orion. Para qual candidato vai sua pergunta e quem comenta? Por favor. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato Marcos Pestana, do PSDB, com um comentário de Alexandre Calil, do PSD, por favor. Vamos aguardar, então, que eles cheguem até os púlpitos. Por favor, pode fazer sua pergunta em 30 segundos. Pestana, essa é uma eleição que tem um caráter plebiscitário, que devemos avaliar se o governo deve continuar ou sair. A ausência do governador Romeu Zema aqui prejudica esse debate. Eu quero saber de você, pela sua experiência, fugir ao debate é uma estratégia de marketing para ganhar votos ou perder votos, ou essa ausência reflete algo que os mineiros não podem saber? Bom, então a pergunta está feita, é só aguardar o cronômetro. 1 minuto e 30 para a resposta, por favor, Marcos Pestana. Orion, você conhece bem, Minas sempre esteve no centro das grandes decisões nacionais. É o estado de JK, Itamar e Tancredo. A cadeira é muito maior do que o nosso governador Zema, infelizmente, que parece ser um homem de bem, mas não é vocacionado para a administração pública. Mais que um dever do candidato, é um direito do cidadão, do eleitor. É preciso ter controle social, saber qual o programa, quais as ideias, qual é a trajetória e a história. Eu sempre tive um compromisso com as causas progressistas, com a democracia e com o desenvolvimento sustentável, e principalmente com a justiça social. É lamentável esse vazio, é a falta total de presença que reflete o comportamento. Qual foi o posicionamento do governo de Minas na hora da reforma tributária? Nenhum posicionamento. Qual foi a reação do governador de Minas quando a democracia esteve ameaçada em 7 de setembro de 21? Nenhuma. Essa ausência vai mudar. Agora é hora, sem dúvida nenhuma, de mudança. Agora são 45 segundos para o comentário de Alexandre Calil. Por favor. Eu primeiro quero pedir desculpa. Você tem razão, viu, Carlos? É o Jequitinhonha mesmo, eu sei como é que isso é importante para o mineiro, mas não tem ninguém do Exército lá não, tá, gente? Isso aqui é importante. Tem obra lá não. Pode ir lá, porque eu recebi o filme ontem. Tem ninguém lá não. Olha, ainda bem que é o governador que está aqui, né? Você imagina se está faltando o Juscelino Kubitschek, se está faltando o Itamar, se está faltando o Tancredo. Então, Orion, se você não fala, nós não íamos quase nem notar, porque Minas Gerais é um povoado de ausência. É na saúde, é na educação, é na estrada, né? É na ação social, onde é que ele quer dar R$30 por ano para a família. Então, eu não estou sentindo a menor falta, sinceramente. Então, vamos debater aqui. Sim, agora são 45 segundos para a réplica de Marcos Pestana. A estrada mencionada, eu já passei lá. Liga Minas Nova, Chapada do Norte, Berilo e vai em direção a Araçuaí. Eu passei várias vezes, inclusive com o meu grande mestre Murilo Badaró. E essa é uma pendência histórica. Mas toda eleição é uma encruzilhada. Você, com base no passado e no presente, projeta o futuro. E a eleição pode não só repercutir 4 anos, como também uma geração inteira. Você pode pegar a estrada certa ou pode pegar o atalho errado. Eu estou colocando 40 anos de administrador e político para você escolher e ter uma nova... Tempo encerrado, então. Agora, para a gente encerrar essa rodada, muito obrigada. O último jornalista a perguntar é o chefe de redação da Rádio Band News FM BH, que está aqui comigo já, o Lucas Catapreta. Boa noite, Lucas. Para quem você dirige a sua pergunta e quem comenta? Tudo bem, Adriana? Boa noite aos candidatos. Minha pergunta é para a candidata Lorene com um comentário do candidato Marcos Pestana. Por favor, podem se dirigir, então.
O tempo para a pergunta também é de 30 segundos, por favor. Candidato, as urnas eletrônicas estão sendo usadas aqui no país há 25 anos e, neste ano, principalmente, o presidente Jair Bolsonaro tem colocado em xeque esse sistema eletrônico de votação, dando a entender, inclusive, que numa possibilidade de que não seja reeleito, ele não aceitaria o resultado das urnas. Eu pergunto, caso a senhora seja eleita e, dentro desse cenário, a senhora governadora eleita de Minas Gerais e o presidente Bolsonaro se recusando a sair do cargo, qual que seria a posição da senhora enquanto futura governadora? A partir de agora, então, 1 minuto e 30 para a resposta de Lorene Figueiredo. Eu, como uma jovem professora, comecei a minha caminhada como sujeito político na luta pela redemocratização do país. Nesse sentido, nós do PSOL somos defensores da primeira hora da democracia, defensores daquilo que é a vontade coletiva organizada do povo desse país. Bolsonaro é defensor da ditadura e da tortura. É aquele que ri de pessoas morrendo sufocadas de Covid num leito hospitalar, que afirmou que a Covid era uma gripezinha, que gastou milhões em remédios ineficientes e que demorou muito para comprar vacina tentando negociar um precinho. Zema seguiu seu chefe, falava de vírus, que ele tem que viajar, circular, e que testa a curiosidade de pesquisador. A ditadura no Brasil matou, torturou e mandou para o exílio e contribuiu com o extermínio dos povos indígenas. Nós vamos para a rua, não é depois da eleição, não, é agora. É no dia 11 de agosto, no Dia do Estudante, em nome da juventude, pelo direito ao futuro. Nós vamos no dia 10 de setembro defender a liberdade, a justiça, os nossos direitos tão duramente conquistados, em memória de todos os que morreram em defesa da democracia desse país. Nós vamos dizer um basta a Bolsonaro e Zema. Ditadura, nunca mais. O Brasil é um país soberano, livre e democrático. Agora são 45 segundos para o comentário de Marcos Pestana, por favor. Às vezes a população olha para a política e vê como se fosse um circo, que não tem nada a ver com o dia a dia, o cotidiano das suas famílias. Mas não. Desviar a atenção para a urna eletrônica, a prova que o sistema é confiável e consistente é que esse mesmo sistema elegeu um presidente de centro, um de esquerda e um de direita. Não há que desconfiar. Na verdade, isso quer desviar a atenção da fome, da miséria, do desemprego e da ameaça à democracia e do retrocesso que se deseja. Mas a população brasileira lutou muito pela democracia e não permitirá. Agora 45 segundos para a réplica de Lorene Figueiredo. Por favor. Bolsonaro e Zema têm construído a sua trajetória recente com base em fake news, em muito falatório e pouca ação. Nós precisamos eleger o presidente Lula no primeiro turno para acabar com essa confusão, para acabar com a destruição, com o desmonte das políticas públicas que foram promovidas deliberadamente por Bolsonaro e seus aliados e por Romeu Zema, que é o seu aliado de primeira hora no estado de Minas Gerais, seja por omissão ou por cumplicidade. Ditadura nunca mais, democracia sempre. Obrigada, então, candidato podem retornar. Bom, nesse bloco, portanto, cada candidato pode responder uma vez e comentar uma vez, e assim nós encerramos, portanto, o nosso terceiro bloco. Só um instante, por favor, peço um pouquinho de silêncio. Nós encerramos, então, o nosso terceiro bloco. Depois do intervalo, os candidatos continuam fazendo perguntas entre si. A gente volta daqui a pouquinho. Debate 2022, olho no voto, olho na Band. Até já!